Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Eduardo, bom dia. Ontem foi anunciado o Goulart e também foi anunciado o Massinho em um vídeo onde você explicou a tomada de decisão, como é que o Bahia tomou essa escolha, você como o dono da chave do futebol nesse momento, como você disse aqui em março. Na internet, principalmente na internet, a gente vê muita repercussão negativa em relação à contratação do Massinho, muitos torcedores protestando. Como é que você recebeu essa repercussão negativa? Como é que o Bahia vai lidar com essa situação de ter uma parte da torcida reclamando da contratação do Massinho? Ulisses, boa tarde. Obrigado pela presença. A gente já, de certa forma, esperava que houvesse uma repercussão negativa, mas a gente também vê uma repercussão positiva por outro lado, né? E a gente é muito sensível a esse olhar, a esse tipo de discussão, porque é um tema relevante, né? Não é uma situação normal. Então, a gente procura ser muito racional, analisar a situação de uma forma bem crítica, bem atenta. O fato de ser o jogador que foi, eu já conhecer bem o histórico, claro que pesa, né? Nenhuma decisão é tomada por uma pessoa só dentro do clube, nenhuma contratação, nenhuma decisão de chegada ou saída de funcionário, por exemplo, é uma pessoa só que toma a decisão. Mas sim, o presidente me deu a chave do clube, como ele brincou na minha apresentação, e a decisão final, obviamente, claro que passa por uma discussão interna, mas eles me deram carta branca para tomar essa decisão. E eu entendendo o jogador que a pessoa que a própria situação que ela é delicada, gera discussão. Mas, por outro lado, essa discussão ela é muito importante, isso é muito importante a gente dizer, assim, que a gente, claro que vai sempre ter pessoas pensando positivo, entendendo a situação, outras pensando que não poderia acontecer a contratação, que é contrária à contratação. E essa discussão é importante que ela seja no melhor nível possível. A única coisa que a gente tem de preocupação com tudo isso é gerar a cultura do ódio, né? Isso é que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, mas a divergência entre opiniões de que é certo contratar ou não é certo contratar, se for num nível elevado de discussão, ela é importante, porque a gente está tratando de uma coisa que vai além do futebol, né? Por outro lado, é um ser humano, por outro lado, uma pessoa que precisa voltar a trabalhar, que reconhece o erro, pediu perdão para a família, né? Com quem houve o acidente, cometeu erros e reconhece, a justiça está julgando o caso, e a gente vai respeitar sempre o que a justiça determinar, porque a gente entende que tem que ter justiça. A gente não é contrário, muito pelo contrário, a gente é muito favorável a isso. E a gente entende que a coisa vai ser muito respeitada, mas é um ser humano que precisa trabalhar, como qualquer outra profissão. Se ele fosse um padeiro, a gente entende, obviamente, que existe uma repercussão por ser um jogador, é uma figura notável. Mas se ele tivesse qualquer outra profissão, ele não voltaria a trabalhar. Então a gente entende todo esse cenário, entende a discussão, reconhece e respeita todo tipo de discussão a respeito do tema, mas depois de analisar bastante, durante 2 meses, toda a situação, a gente entendia que fazia sentido trazer um jogador que eu já conheço, que eu tenho uma relação desde base, já conheço há mais de 10 anos, a gente entendia que fazia sentido oportunizá-lo a voltar a trabalhar. E concomitantemente a isso, a gente também entende que isso eleva o nível da equipe e nos ajudará a alcançar o principal objetivo da nossa temporada, que é o acesso. Eduardo, você falou que essa decisão ela foi tomada com uma certa análise, né, e que as decisões elas não são tomadas por uma pessoa só, apesar de você ter a chave do futebol do clube. O Bahia, ele nos últimos anos, foi um clube que se destacou por ações e temas que estão para além do futebol, né? Eu queria saber se, nessa decisão da contratação de Massinho, se o núcleo de ações afirmativas do Bahia ele foi consultado, quem participou dessa decisão e como que foi para vocês analisar o atrito que gerou, no caso, a contratação com a torcida? Porque eu vi muitos comentários nas redes sociais, inclusive de torcedores afirmando que vai cancelar o sócio ou que se colocaram no lugar, pois já passaram por situação semelhante. Como que vocês fizeram esse balanço para fazer essa contratação? É importante eu dizer que eu acompanho o Bahia, uma das grandes admirações que eu passei a ter enorme do Bahia nos últimos anos foi justamente pelas políticas inclusivas que o Bahia
as ações de políticas inclusivas que o Bahia passou a ter. Isso foi muito forte, eu acho que isso marca muito a história do Bahia, do posicionamento do Bahia. E a gente também, até perante essa percepção, a gente também tem uma análise que pode gerar discussão, como eu falei anteriormente, mas que ela também pode trazer para a gente uma percepção contrária ao que, de repente, o senso comum ou algumas pessoas estão trazendo à tona de discussão. Por exemplo, quando a gente fala de incluir o atleta que passou por um acidente, poder voltar a trabalhar. Então, assim, claro que isso gera discussão, uma fala como essa também pode gerar algum tipo de discussão, do entendimento disso, mas a nossa percepção é que a gente está fazendo bem para uma pessoa que já fez acordo com as famílias, que já está sendo julgada. A gente tem que tomar um cuidado para a gente também não partir para a política do cancelamento de um outro ser humano, né? E como eu conheço o histórico desse atleta, eu me sinto muito confortável em colocar para a torcida, para a nação tricolor, que é um jogador sério, profissional, dedicado, comprometido, que cometeu erros, acho que todos nós cometemos erros na nossa vida, e que ele está pagando pelos erros que cometeu. E a gente aqui não pode simplesmente cancelar e virar as costas. Eu acho que o Bahia é um clube que pode também pensar dessa forma e abrir as portas para oferecer um novo caminho, uma nova oportunidade para um atleta como ele. Eduardo, por que o Bahia entendeu que valeria a pena esse desgaste com parte da torcida, esse clima ruim que pode se instaurar de repente? Eu acho que o Bahia, eu sempre vi o Bahia e a partir do momento que eu estou dentro, eu percebo isso muito claramente. É um clube que tem um lado humano muito forte, né? É claro que o lado humano se aflora de várias formas, né? É visto de várias formas. Volto a falar das políticas inclusivas que o clube teve, de ações bem relevantes, recentes, inclusive. E a gente discutiu, basicamente, toda a discussão ela gerou em torno desse ponto, né? Qual é o retorno que a gente vai ter em prol da ação que a gente está tomando, a decisão que a gente está tomando. E o fato da gente estar analisando o lado humano desse processo, né, de tudo que foi discutido, fez com que a gente entendesse que faria sentido. Eduardo, o Marcinho ele já estava treinando aqui no CT há pelo menos uma semana e ele é um jogador livre, né? Está livre desde abril, quando deixou o Atlético Paranaense. Por que o Bahia demorou um pouco mais de tempo para anunciar o jogador que já estava no clube? Foi também fazendo esse balanço e até esperando talvez um acerto com o Ricardo Goulart, que é um jogador que tem uma carreira bastante consolidada e que tem um certo impacto, para tentar reduzir esse atrito que teria com o torcedor? Não, na verdade, todo o imbróglio foi simplesmente documental, né? A gente, na verdade, queria muito anunciar o Marcinho semana passada, só que, como ele está vindo por empréstimo de um clube de fora, gera um trâmite mais burocrático. E esse trâmite demorou um pouquinho em função das questões do clube, dos ajustes, dos acordos, e só ontem a gente conseguiu, efetivamente, ficar tranquilo que a gente poderia anunciá-lo. Então, foi fundamentalmente em função de parte documental e de registro. Só para complementar aqui, ele foi para o Chipre, mas não foi, né? Mas o registro dele foi para o Chipre. E só voltou no sábado. É importante, né? Só na quinta-feira da semana passada o time do Chipre Sexta, né? fez a solicitação do PMS. Quinta de manhã. Foi enviado pela CBF para lá e depois de chegar lá tinha que voltar para cá. Só na segunda-feira, ontem, que ele foi colocado no sistema. Então, só sendo colocado no sistema que a gente poderia fazer. Você falou que ele era livre, mas, na verdade, ele está vindo como empréstimo, né? Fala um pouquinho sobre a questão técnica do Marcinho, um atleta que disputou 3 partidas. A apresentação foi na do Goulart, temporada. Hein? Pois é, disputou 3 partidas na temporada. É um jogador que está sem ritmo de jogo. Como é que vocês estão observando essa questão do próprio ritmo? Como é que ele está treinando? E, claro, como é que vai ficar a questão dos laterais direitos? Você tem o André e o Borel, que são 2 caras da casa. Algum deles vai sair? Como é que você está observando isso? Com relação ao ritmo, a gente tem observado o Marcinho muito preparado, muito preparado. Talvez no primeiro jogo, no segundo jogo, ele sinta um pouquinho, talvez consiga jogar 45, 60, mas a gente vê que a adaptação dele foi muito rápida, o nível de treinabilidade dele está num nível bem alto. Hoje vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, o treino foi muito intenso, de um volume relativamente grande, e ele acompanhou durante todo o período. Então, não nos preocupa. Talvez ele sinta um pouquinho o ritmo, né? Já tem um tempo sem jogar, mas isso aí em 1, 2 jogos, ele, até pela experiência que já tem, apesar de ainda ser jovem, ele com certeza vai nos dar uma resposta. Com relação ao André e ao Borel, né, que são os 2 laterais jovens que a gente tem, eu sempre sou muito favorável a você ter sempre na posição um jogador um pouco mais maduro e jogadores mais jovens.
né, em linhas gerais. O Borel teve uma ótima participação em alguns momentos, depois oscilou, o que é normal. O André está tendo um bom momento agora. E é muito importante dizer que quem vai escalar é o campo, quem vai escalar é o treinador. Quem vai determinar quem vai jogar, o Marcinho não vem e vai botar a camisa e vai jogar. Isso vai depender do treinador. Ele vem com o status de um jogador de um nível técnico alto, vem com o status de jogador que há menos de 2 anos serviu a seleção brasileira principal. Mas o que eu entendo é que o contexto vai falar por si em relação a quem vai jogar. E o segundo ponto é o nosso trabalho interno de mostrar para esses atletas mais jovens o quanto eles também podem crescer na carreira se olhar para os jogadores de um nível como ele, que chegou à seleção brasileira, para poder se espelhar e crescer também no seu jogar, entendeu? Sobre a janela de contratações, o Bahia já anunciou 5 reforços. Eu queria que você analisasse essas contratações e se o Bahia ainda vai buscar mais jogadores. Por exemplo, o Rildo saiu, vai ter reposição. A torcida também cobra um centroavante. O Bahia está no mercado em busca desse jogador? A gente que trabalha com futebol, a gente está sempre atento, principalmente agora com essa cultura da janela. A gente sempre vai estar atento a oportunidades, mas a gente entende que a gente está chegando e os treinos cada vez mais com a chegada do Copete, chegada do Igor, com a chegada do Noga, assim, todos os jogadores que estão chegando nesse processo são jogadores que a gente percebe em campo o nível do treino como tem elevado. Então a gente está bem satisfeito com o elenco que a gente está. A gente está sempre atento ao mercado enquanto a janela estiver aberta para possíveis oportunidades, mas o elenco que a gente tem hoje, considerando a competição que a gente está disputando, considerando o posicionamento que a gente está de tabela, os concorrentes que a gente está sempre atento, mas satisfeito com o que a gente tem de elenco hoje. Se eu não estiver enganado, o Bahia ainda não anunciou nenhuma nota a respeito do Djalma. Ele foi anunciado pelo Al Limassol do Chipre, também coincidentemente de outro clube do Chipre. O jogador foi vendido? Como é que foi dada essa transferência aí? Não, na verdade, a gente está finalizando os acordos, por isso que a gente ainda não se pronunciou, né? Então, o fato de a gente não ter se pronunciado é porque a gente só vai se pronunciar quando a coisa tiver o fato consumado. Aí a gente passa direitinho os detalhes de tudo como foi a negociação. Chegou... Mas foi vendido? O jogador foi, de fato, vendido? Não, a gente está em processo final de negociação para o acerto final. Como ele não assinou ainda, a gente vai dar os detalhes depois. Ok. Chegou o Noga aí, né, mais um zagueiro para o elenco. Agora tem 6, tem Zé Vitor, tem Ignácio, Luiz Otávio, Gabriel. Enfim, são 6 zagueiros à disposição do Enderson. Algum deles aí vai sair com essa chegada do Noga? Como é que está essa avaliação? Uma análise que a gente tem feito bastante do elenco e que sempre preocupa a gente é a questão do volume de atletas, né? Então, a gente, sim, deve ter algumas saídas de atleta, não só nessa posição, a gente está analisando o elenco como um todo. Então, a tendência é que a gente tenha aí 3 a 4 saídas, para a gente poder oportunizar esses atletas a terem minutagem em outros locais, como também a gente poder ter um grupo um pouco mais enxuto para a disputa do segundo turno desses jogos que faltam. Então a gente já está trabalhando nos bastidores para isso, acredito que nos próximos 1 semana, 10 dias, a gente deve ter saída de alguns atletas, sim.